palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, povo de Deus. Nós continuamos nossa reflexão na carta de Paulo aos Romanos, hoje capítulo 6, de 15 a 23. O salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna. Eu sou João Batista e com muito carinho venho até você nessa manhã, pedindo que o Espírito Santo se derrame na tua vida, sobre o teu coração e sobre esse momento que vamos ouvir a palavra, para que nós tenhamos discernimento e clareza para compreender toda a riqueza dessa palavra que Deus traz até nós nesse dia. Você já deve ter percebido que a palavra central até aqui da carta de Paulo aos Romanos é o pecado. Então, parece que eu tenho sido até repetitivo nas minhas pregações. Eu termino elas assim que eu posso, eu já começo a ouvir cada uma delas. E às vezes eu fico pensando, gente, mas parece que eu estou repetindo demais as palavras. Mas aí eu fui rever, todos os títulos, todos os temas, todo o texto de Romanos. É isso que Paulo fala. Tanto é que a leitura de hoje ela começa praticamente do mesmo jeito da leitura de ontem. Só que a leitura de hoje, Paulo, ele ainda vai dizer até assim, olha, eu vou me servir de linguagem corrente entre os homens por causa da fraqueza da vossa carne. Ele quer dizer assim, olha, eu quero usar de forma simples, para que você me entenda o porquê que eu estou sendo insistente ao falar dessa questão do pecado. Então a leitura de hoje, ela faz como que um resumo desses 6 capítulos até aqui. Paulo, ele é insistente na questão do tema pecado e no chamado à conversão, no chamado à justiça ao povo de Deus, ao povo de Roma e hoje a toda a humanidade. Então vamos à leitura, vamos ouvir aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Então, havemos de pecar pelo fato de não estarmos sob a lei, mas sob a graça? De modo algum. Não sabeis que quando vos ofereceis a alguém para lhe obedecer, sois escravos daquele a quem obedeceis, quer seja do pecado para a morte, quer da obediência para a justiça? Graças a Deus, porém, que depois de terdes sido escravos do pecado, obedecestes de coração à regra da doutrina na qual tendes sido instruídos, e, libertados do pecado, vos tornastes servos da justiça. Vou me servir de linguagem corrente entre os homens, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois, como puseste os vossos membros a serviço da impureza e do mal para cometer a iniquidade, assim ponde agora os vossos membros a serviço da justiça para chegar à santidade. Quando éreis escravos do pecado, éreis livres a respeito da justiça. Que frutos produzieis então? Fruto dos quais agora vos envergonhais. O fim deles é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende por fruto a santidade, e o termo é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos, nós sabemos que o salário
é aquilo que recebemos referente àquilo que nós empenhamos em fazer. A minha recompensa das vendas que eu realizo é a minha comissão, é o meu salário. Do mesmo jeito, Paulo usa de uma linguagem muito simples para dizer, olha, para aqueles que vivem no pecado e não lutam, não se arrependem, não lutam para viver na santidade, a recompensa desses filhos de Deus é a morte. João, mas todos nós morremos. Mas Paulo aqui está deixando muito claro que é a morte eterna, é a morte definitiva. Porque todos nós morreremos. Mas se nós formos chamados no momento que estivermos no estado de graça ou lutando pela santidade, qual será a nossa recompensa? Está aí. O dom de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa será a recompensa para aqueles que arrependem verdadeiramente do seu pecado e procuram viver santamente, procuram viver sempre a vontade de Deus. Então a leitura ela é muito clara. A recompensa daqueles que vivem constantemente no pecado, que não buscam a retidão de vida, que não buscam a justiça, que não buscam a caridade, a recompensa, o salário dessa vida será a morte definitiva. Mas para aqueles que estão, pelo menos lutando, tentando, buscando viver a vontade de Deus, a recompensa de Deus, o dom de Deus é a vida eterna. É a vida eterna. Então, se nós queremos um dia alcançar essa vida eterna, claro, eu acredito que todos que estão me ouvindo querem essa vida eterna. Então nós precisamos buscar viver santamente, buscar viver a vontade de Deus. Quando Paulo começa essa leitura de hoje, nós vemos aqui mais uma vez a pergunta. Lembra da pergunta de ontem? Então o que diremos? Permaneceremos no pecado para que haja abundância da graça? De modo algum. Isso é a leitura de ontem. Olha de hoje. Então, havemos de pecar pelo fato de não estarmos sobre a lei, mas sobre a graça? De modo algum. Então, Paulo ele começa a leitura de ontem e a de hoje de uma forma muito semelhante, nos deixando bem claro que nós precisamos lutar para viver a vontade de Deus, viver aquilo que é certo, aquilo que é coerente, aquilo que é digno de um cristão. A leitura continua no versículo 16 dizendo: não sabeis se quando vos ofereceis a alguém para lhe obedecer, sois escravos daquele a quem obedeceis, quer seja do pecado para a morte, quer da obediência para a justiça? Se nós vamos obedecer, vamos viver a obediência na justiça, na vontade de Deus, nós estamos aí sendo escravos daquilo que é certo. Mas se vivemos entregue ao pecado, nós estamos sendo escravos do pecado, escravos da desobediência. Versículo 17: graças a Deus, porém, que depois de terdes sido escravos do pecado, obedecestes de coração à regra da doutrina, na qual tendes sido instruídos, e libertados do pecado, vos tornastes servos da justiça. O chamado de Deus para nós é sermos servos da justiça, libertos de toda a escravidão de pecado, libertos de tudo aquilo que nos prendem aos erros. Muitas pessoas são muito apegadas ao passado. Irmãos, e nem sempre o nosso passado ele é muito bom de ser revisto. Não estou dizendo das coisas boas que vivemos em família, entre os amigos, de tantas amizades que fizemos. Não estou dizendo das coisas positivas. Estou dizendo quando nós olhamos para a nossa vida antes de termos feito uma experiência verdadeira com Cristo. Paulo está dizendo, olha, antes vocês eram escravos, vocês eram inconscientes, inconsequentes. Vocês não sabiam, às vezes, o caminho certo, o caminho da justiça, o caminho de Deus.
Mas hoje vocês sabem, antes é como se nós vivêssemos na escuridão, no erro constante. E hoje nós estamos sob a luz de Deus, a luz da graça. A partir do momento que eu tomo consciência do quão é maravilhoso estar na presença de Deus, lutando para viver as coisas da forma mais correta possível, você pode ter certeza que a luz de Cristo está de uma forma muito, muito grande sobre a nossa vida, a nos iluminar. Libertos do pecado, vos tornaste servos da justiça, servos do justo Senhor, daquele que quer o melhor para nós. Continua no versículo 19. Vou me servir de linguagem corrente entre os homens, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois como pusestes os vossos membros um dia a serviço da impureza e do mal, para cometer a iniquidade, agora, assim, ponde agora os vossos membros a serviço da justiça para chegar à santidade. É aquilo que eu dizia. Nós não podemos ficar parados e focados somente naquilo que fizemos de ruim ou de negativo em nossa história, em nossa vida. Agora nós temos consciência do que é certo, nós temos consciência agora do que é a vontade de Deus, então vamos colocar todo o empenho para fazer a vontade de Deus, para viver a santidade, para viver aquilo que agrada o coração de Deus e que nos faz felizes, porque aqui a questão não é só agradar o coração de Deus, isso é importantíssimo. A questão é, a busca pela santidade deve despertar em nós uma alegria muito grande. Fazer a vontade de Deus deve despertar sempre em nós um entusiasmo, uma motivação interior. Deve ser o combustível que nos joga para frente. Fazer a vontade de Deus deve ser para nós motivo de grande alegria, de grande amor e até mesmo de muita gratidão para com Deus. E o versículo 20, ele aprofunda ainda mais nessa reflexão. Quando éreis escravos do pecado, éreis livres a respeito da justiça. Que frutos produzieis nesse tempo? Frutos dos quais agora vos envergonhais. E o fim deles é a morte. É a morte se não houver o arrependimento sincero. Esse pecado, os erros que nós vivíamos quando estávamos na ignorância, levando a vida de qualquer jeito, porque eu sei, irmãos, que a partir do momento que nós começamos a caminhar mais com Deus, a luz de Cristo vai nos iluminando, e quanto mais luz, mais a gente percebe que havia erros terríveis na nossa juventude, na nossa vida no passado. Hoje a proposta do Senhor para nós é convertei-vos, crede nessa palavra, arrependei verdadeiramente do seu pecado. E mais uma vez a leitura nos impulsiona a buscar o sacramento da confissão. A leitura nos propõe mais uma vez um arrependimento sincero. Gente, não é ficar lembrando dos erros e ficar, ai meu Deus, porque no passado eu fiz isso, no passado eu fiz aquilo. Esse tipo de remorso, ele não traz resposta nenhuma para mim e para a sua vida. O que traz resposta para a nossa vida é o arrependimento sincero. É procurar o sacerdote e ali fazer uma confissão verdadeira dos pecados e dizer, eu estou muito arrependido, não quero mais viver isso na minha vida, eu quero uma vida nova, eu quero uma vida de santidade, eu quero uma vida transformada, é isso que eu quero. Então, se nós hoje somos livres pela morte de Cristo na cruz, nós precisamos buscar com todo empenho essa liberdade, essa misericórdia, esse amor, porque hoje nós temos consciência qual o caminho que devemos seguir e o que nós temos que correr, quais são as situações de pecado que nós temos que correr delas, o que é o seu ponto fraco,
nós precisamos de correr desse ponto fraco. Nós não precisamos querer bater de frente e mostrar que nós temos força, não. De jeito nenhum. Nós precisamos correr de toda situação que para nós possa ser de pecado. Então eu preciso estar com o coração aberto à vontade de Deus e totalmente fechado para aquilo que foram os erros do passado e fechado para todas as tentações que a cada instante nós vivemos em nossa vida. Aberto a Deus e fechado para todas as ciladas do inimigo. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes por fruto a santidade. E o termo, o fim, o resultado, o salário de todo o empenho pela santidade é o quê? É a vida eterna. Ah, João, agora entendi o porquê que você insiste tanto no final da sua mensagem dizendo: sede santos como Deus é santo. É por isso mesmo, irmãos. Porque se um dia fomos escravos do pecado, escravos dos erros, e não queríamos mudar de vida, e se hoje nós tivemos um encontro com Deus, mudamos de vida, mudamos de postura, a recompensa que recebemos hoje é grande demais. Então nós precisamos de viver uma vida, irmãos, eu não estou dizendo que nós já somos perfeitos, não. Eu estou dizendo que nós precisamos aqui nessa terra buscar viver de forma mais santa possível, de forma mais coerente possível, de forma mais digna possível, para que nós possamos um dia alcançar, não pelos nossos méritos, mas pela misericórdia de Deus, alcançarmos a vida eterna. Eu não quero esse salário do pecado. E tenho certeza que você que está me ouvindo também não quer esse salário do pecado. A morte em definitivo, o inferno. Eu tenho certeza que você não quer isso. Nós queremos sim o dom de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso que nós queremos e é disso que precisamos. Aqui no rodapé da Bíblia Ave Maria diz assim: o salário do pecado, pago por causa do pecado pelo homem que se deixa dominar por ele. Nós não somos escravos do pecado, porque Cristo já nos libertou de forma plena na sua morte de cruz. E nós hoje, Senhor, queremos de uma vez por todas pedirmos ao Senhor que nos encha do Teu Espírito Santo para que busquemos com todo empenho a santidade de vida. E que sejamos homens e mulheres que buscam essa santidade com alegria. Não é com tristeza, não. As coisas deste mundo, a alegria desse mundo, gente, é algo muito passageiro. Eu tenho observado as pessoas hoje, e aqui não estou para julgar ninguém, cada um faz o que quer da sua vida, mas saiba que o salário, de acordo com o que nós fizemos, nós iremos receber. E às vezes, nos locais de trabalho, onde eu passo, às vezes estou ali e observo as pessoas dizendo: parece que o único assunto que as pessoas têm hoje é bebida. Eu fico impressionado, porque esse final de semana, eu estava ontem no local e chegou um rapaz lá, esse final de semana, eu e mais um amigo bebemos 8 caixas. Eu estou arrebentado hoje, contando aquilo, parecendo que era uma vantagem. Eu fiquei olhando aquilo e falei, claro, eu vejo isso muito, as pessoas fazerem isso muito. E eu não tenho, igual eu disse, eu não tenho nada com a vida de ninguém, não. Cada um fazer da vida o que quiser, mas saiba também que você vai receber o salário de acordo com aquilo que você trabalhou, de acordo com aquilo que você viveu. E aí eu fico pensando, que sentido tem isso? Qual a vantagem tem em contar para alguém que eu bebi tantas caixas de cerveja, que eu fiz isso e aquilo, e eu sou o cara? Meu Deus do céu, isso não entra na minha cabeça. E aí as pessoas, depois que aquele cara saiu, todo mundo ficou rindo lá no local, e eu lá próximo a eles, e vendo aquela cena, e a pessoa achando que ela estava contando uma grande vantagem. Como que as pessoas estão cegas, né, gente? Como que as pessoas estão escravas? E nós precisamos hoje nos colocar debaixo da graça de Deus, pedindo a Ele que nos liberte. Senhor, liberta o nosso coração.
de todas as correntes de pecado que estão nos aprisionando. O Senhor pode nos libertar. E eu digo por mim, eu quero a libertação. Eu quero e preciso do perdão para poder recomeçar a cada dia. Dai-me essa graça de uma luta constante e verdadeira pela santidade de vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia. Sede santos como Deus é santo. Até amanhã. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.